Olá, boa tarde. Eu sou a professora Alice Sobol, do programa UFPR Convida, e estou passando aqui para chamar vocês, que daqui a uns minutinhos estaremos começando a nossa live, e eu vou convidar também a nossa participante de hoje, Carolina, para estar conosco. Então vai ser uma oportunidade de troca e uma oportunidade de estarmos juntos conversando sobre a Joelma. A professora Joelma já está conosco, muito obrigada. E também vamos ter a participação da nossa convidada de hoje, que é a Carolina. Vamos ver se ela aparece aqui. Oi, Carolina. A Carolina entrou agora. Carolina Bock Maia. Aí, ela está chegando aí. Ela é enfermeira, está fazendo parte do nosso... Oi, Carolina! Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada. Nós estamos aqui já fazendo as boas-vindas para o nosso público e daqui a pouquinho já começamos a nossa conversa. Então, Tá legal. apresentando um pouquinho, Carolina, muito bem-vinda. É um prazer ter esse espaço de troca com você e com todas as pessoas que nos acompanham. Hoje, por uma organização do programa UFPR Convida, no projeto Você Importa, vamos ter esse tempo de uma conversa sobre as mulheres e a sobrecarga neste contexto de quarentena, né? Então, a gente convidou a Carolina para estar conosco, a Carolina Bock Maia, para estar conosco, compartilhando um pouco das suas experiências e reflexões a respeito desse tempo e da mulher no contexto desta pandemia e dos nossos papéis. Então, seja muito bem-vinda, Carolina. Ai, obrigada. Eu estou muito contente de estar aqui, apesar do cenário não ser tão bom, né? Mas é um privilégio estar aqui com você e com as outras pessoas que nos acompanham, e realmente é uma oportunidade muito legal de poder pensar a respeito disso, né? E como podemos enfrentar juntas, cada uma na sua realidade, um momento tão delicado como esse, né? Então, estou muito agradecida, estou muito contente mesmo com isso, com essa live. E inclusive hoje, quando eu fui pensar na roupa que eu ia colocar, eu disse, a hora que abri a gaveta, eu achei em silêncio e disse, não, é esse. Porque se lembra, você tem uma memória afetiva muito importante da minha vida profissional, e eu disse, vai me trazer bons fluidos, né? Ai, que Eu quero estar com bom. algo no meu coração bem, bem importante para o que já foi a minha vida. Então, estou bem contente de estar aqui. Que bom, Carolina, porque eu penso assim como você, né? A melhor maneira de a gente enfrentar a pandemia é juntos. Então, e trazendo o que a gente tem de melhor para dialogar com o outro, que o nosso melhor encontre o melhor do outro também, para enfrentarmos Isso, este momento, né? E eu quero agradecer a exato. todos que estão nos acompanhando. Tanto hoje, tem pessoas aí que têm nos acompanhado, essa é a nossa quinta ou sexta live, já estou até bem perdida, mas tem pessoas aí que todas elas continuam nos seguindo, e quero já de antemão dizer que este material estará disponível no YouTube, no canal do Convida, o FPR Convida. Então, no máximo 2 dias depois da live, a gente consegue colocar no canal. Então, você pode indicar para outras pessoas, você que está nos assistindo.
E quero destacar que essa é só a primeira live da semana. Carolina, essa semana nós estamos com uma programação recheada em homenagem ao Dia das Mães, essas figuras tão importantes que marcam a história da existência, né, de cada um de nós, de uma maneira muito particular. E em homenagem ao Dia das Mães, fizemos uma programação que visa aproximar as famílias e destacar e reconhecer essa importante contribuição que as mulheres têm tido na sociedade, né? E também neste tempo específico de pandemia. E a programação não é só para as mães, nem só para as mulheres, mas é a respeito dessas relações familiares e também com as mulheres da nossa vida, né? As mulheres da nossa vida. Então, todos são convidados a estar conosco. Sigam no Instagram, no Facebook e também no nosso site, vocês têm toda a programação. E hoje nós estamos fazendo uma maneira diferente, que é fazermos, depois da nossa conversa aqui na live, junto com a Carolina, convidamos todos vocês que tiverem interesse para um bate-papo, para podermos também ouvir como é que você tem lidado com essa realidade, uma oportunidade de troca e de conversa com a fala circulante das pessoas que estiverem disponíveis e querendo compartilhar sobre essas vivências desse momento. Vem contar para nós como é que está sendo para você, vem compartilhar que coisas você tem feito que tem te ajudado a enfrentar esse momento e que coisas não foram muito legais, né? Isso também nos inspira. A sua história pode inspirar outras pessoas. Então esteja conosco também nesta roda de conversa, nesse bate-papo depois da nossa live. No decorrer, nós já vamos passar o link para quem quiser estar mais um pouco, né? E aí num modelo um pouco diferente, que é de uma troca, né? E agora vamos aí pensar juntas, né? Mandem todos vocês que estão nos acompanhando, mandem perguntas, comentários, aqui é o lugar mesmo de um diálogo e de uma troca também nesse modelo de live. E hoje convidei a Carolina, não foi por um acaso. Então eu queria que ela contasse um pouquinho para vocês da experiência dela com famílias, da atuação que ela tem, da formação que ela teve, e que hoje a trajetória dela encontra com a minha trajetória e também com a história de cada um de vocês. Então, bem-vinda, Carolina. Conta um pouquinho para nós da sua experiência. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, professora Alice, pela confiança e a oportunidade de estar aqui, né? Obrigada às pessoas que estão nos acompanhando, aquelas que ainda vão entrar. Mas, na verdade, a minha história, ela começa, eu sou enfermeira de formação, e a minha história começa, assim, no acompanhamento com famílias na década de 90. E ela começa de uma forma muito especial, porque eu diria que a minha história profissional tem a ver com a história da AIDS no mundo. E por isso que nada acontece por acaso mesmo, e eu faço essa comparação, porque também começou com uma outra pandemia, tão grave quanto, e talvez com um ingrediente adicional, que foi o ingrediente do preconceito e da discriminação, que nessa que vivemos agora me parece que não é tão forte. E a da AIDS, ela foi e é ainda forte, porque é alguma coisa que não se perdeu, né? Infelizmente. Então, ela começa lá atrás, na década de 90, atendendo eu como enfermeira, uma enfermeira que só trabalhou em empresa, né, cuidando de trabalhador. E como a AIDS chega na empresa que eu trabalhava em 1989, especificamente, de lá para cá foi tudo novo. E eu consigo fazer um paralelo muito importante com essa pandemia, né? Algo desconhecido, algo novo, devastador, que produziu muita morte, que produziu muito sofrimento, que as pessoas não sabiam como lidar, né? Então, e aí eu tive a oportunidade, então, de começar o trabalho atendendo os trabalhadores e os trabalhadores com AIDS e as suas famílias, porque aprendendo a fazer mesmo, porque não tinha uma referência de como trabalhar, né? E nessa época também surge em Curitiba a primeira ONG AIDS, que foi o Grupo Pela Vida Paraná, e surge também no cenário mundial uma mulher que resolveu dar visibilidade para a AIDS em mulheres, porque naquela época, na década de 90, a AIDS era mal contabilizada em mulheres, e muito mais uma mulher com o perfil da mulher que resolveu dar visibilidade. Casada,
11 meses de casada, infectada pelo seu marido. Quer dizer, é um cenário absolutamente horrível, né? Grotesco, algo inimaginável. Então, tudo começou dessa forma. Você vai dizer, e daí? O que tem a ver com o que vivemos hoje? Uhum. Eu penso que tem tudo a ver, porque também estamos vivendo uma pandemia que tem bem menos certezas do que acertos, por enquanto, é uma fase experimental, onde as pessoas estão tendo que aprender a viver e a conviver com a insegurança, e as mulheres, de uma forma especial, né, que é o tema da nossa conversa, parece que protagonizando isso dentro de casa, das casas, né? Uhum. Então, eu gosto de pensar muito no significado disso e da dificuldade que é você ter que lidar com algo que não tem resposta pronta. Uhum. Precisa ser construído todos os dias e que a história se constrói a cada dia. E melhor, a vida começa todos os dias, né? Então, eu começo a trabalhar com as famílias no cenário da AIDS. Depois, posteriormente, entrou a dinâmica da dependência química na minha história. E a partir disso, então, mais uma vez, uma outra situação complexa, com muitas incertezas, mas com muitas possibilidades, né? Aprender a desenvolver uma escuta, sem respostas, mais do que qualquer coisa, uma escuta. Uhum. Então, estar aqui hoje pensando com você e com as pessoas que estão conosco é uma coisa muito interessante, porque é pensar sobre o que eu penso, Uhum. sabe? O que eu penso a respeito do que eu penso. Porque às vezes eu nem sei o que eu penso, de tanto que eu penso. E isso até faz mal. E como que você vê essa questão do pensamento, né? Então, nesses anos todos, a trajetória de escutar as famílias acaba sendo muito de aprendizado, porque Uhum. todo mundo tem alguma coisa para oferecer, né? É ilusão imaginar que é um lado só que tem o que oferecer. Não, os dois lados sempre têm o que construir uma terceira história. E é nessa perspectiva que eu tenho aprendido a enfrentar as minhas lutas e a ajudar as pessoas a enfrentar as suas lutas, né? Por meio da troca, por meio da partilha, por meio da, sabe, de tentar parar de fazer de conta que está tudo bem, parar de ser alguma coisa que não é, parar de, sabe, o faz de conta não tem muito espaço. Eu acredito que nós precisamos se enfrentar mesmo com os recursos pessoais que cada pessoa tem e ouvindo de outras pessoas, né? Eu não tenho a resposta pronta, mas certamente alguma coisa eu posso oferecer, assim como você, assim como todo mundo que está ouvindo, né? Então, eu Legal. chego nesse cenário e estou aqui no Convida, acho que por isso. Por não ter resposta, mas por ter uma enorme vontade de ajudar, Uhum. de ser ajudada também por Bacana. eles. A gente se sente muito honrado da Carolina estar participando conosco, da equipe do Convida. Hoje nós temos mais de 40 voluntários entre alunos de graduação, de pós-graduação da própria universidade, egressos, recém-formados, professores e também profissionais parceiros, que é o caso da Carolina, que muito nos alegra e nos inspira com a sua experiência. Então, e é nesse princípio, né, Carolina, de que a gente tem o que trocar, do que a gente e que a maneira de enfrentar isso tudo, ninguém sabe exatamente, não tem receita pronta, mas é juntos, é que a gente abre esses espaços também de comentário do nosso público que está compartilhando esse espaço conosco, também dessa conversa posterior. Então, todos estão convidados para vir compartilhar as suas experiências e também nos inspirar a cada um de nós nessa busca, né, por outras maneiras de existir nesse tempo que está tão diferente, que não exige respostas também diferentes para esse novo tempo que estamos vivendo, né? Essa nova descrição de realidade. E aí não tem que saber tudo, né? E eu queria diferenciar. A gente aqui não faz autoajuda, coaching, essas ações, elas têm fundamento, conhecimento científico, mas elas têm fundamento principalmente
essa capacidade de encontro um com o outro. Então, não quer dizer que vocês vão sair daqui dessa live ou das nossas conversas cheia de resposta específica para a sua vida, mas certamente questionamentos estarão te acompanhando, que possam fazer você perceber talvez coisas que estejam à sua disposição dentro da sua realidade, né? E essa é a nossa proposta, é fazer essas reflexões. Nós... Sabe, professora, Pode eu falar. tive, até mesmo dentro do Convida, eu escutei uma coisa muito legal da professora Dione numa das rodas de conversa, que ela dizia assim, que até então se escutava dizer que todos estávamos no mesmo barco. E em determinado momento ela escutou de uma profissional, não disse exatamente de quem, de que nós não estávamos no mesmo barco, mas nós estamos vivendo a mesma tempestade. Isso, para mim, produziu algo tão forte de pensar melhor objetivamente nisso, né? De estarmos todos vivendo a mesma tempestade da pandemia, mas em barcos completamente diferentes, né? E eu acho que é nisso que eu gostaria de também refletir com as pessoas, né? O que tem dentro do teu barco, de cada barco? Aliás, de que mulher que nós estamos nos referindo? Que mulher que nós pensamos exatamente? São mulheres que moram sozinhas, são mulheres que trabalham fora, trabalham dentro, são mulheres casadas com filhos, casadas sem filhos, separadas, viúvas, mulheres que estão em casas de repouso, que estão se sentindo sós, mas não solitárias, ou, enfim, mulheres que são universitárias e que têm os projetos continuam acontecendo, os estudos precisam acontecer. Que mulher é essa? É uma mulher que tem dificuldades financeiras, é uma mulher que de uma hora para outra achava a coisa mais linda ser mãe, e de repente tem que ficar com seus filhinhos o dia inteiro em casa e não está achando tão lindo ser mãe, né? Eu tenho uma ex-aluna, por exemplo, que ganhou seu primeiro filho depois de muitos anos de casada e de tentativas. Sem sucesso, ela conseguiu agora ser mãe. Então, para ela, o espaço de ficar em casa, ela diz, eu não tenho sobrecarga de nada. Para mim é só prazer. Quer dizer, então nós temos um universo de mulheres muito diferentes, né? Que vivem em barcos muito diferentes, não? Ela vivendo a mesma pandemia, mas em cenários tão distintos, e isso muda completamente a percepção de sobrecarga. E Não aí, sei como Carolina, é que muito importante a gente ter respeito pelas pessoas e por nós é. mesmos. E parar de, primeiro, tentar ser a melhor mãe da quarentena ou a mulher perfeita da quarentena. Se até aqui a gente não entendeu que não existe mulher perfeita, eu acho que a quarentena vem nos ajudar. Nesse sentido. Travou aqui, agora voltou. Então, não existe essa mulher perfeita. E a quarentena, acho que vem trabalhar um pouco na gente essa coragem de ser imperfeita. Eu estava aqui pensando a respeito da nossa fala e veio muito... Me lembrei muito de um livro da Brené Brown chamado A Coragem de Ser Imperfeita. Ele é tão libertador, porque, gente, nós vivemos uma sociedade que é muito exigente, e a gente, mulher, se exige muito também. E quer levar sobre os ombros um peso de ser um semideus, e isso é impossível, né? A gente tenta controlar tudo que acontece em casa, no trabalho, e os nossos destinos, mas espera, nós não somos tudo isso, nós somos simplesmente seres humanos, né? E aí é importante esse tempo que vai nos refletir nisso. Não é possível ser perfeita. E assim, vocês não vão dar conta de tudo, como eu também não estou dando conta. Né? E como é que a gente lida com esse não dar conta? Isso é só um momento de vida que a gente não está dando conta de tudo. Mas certamente você já passou por outros. Como é que você lidou? O que já tem no seu barco, né? Dentro dessa alegoria que a Carol traz, o que você já tem no teu barco de outros momentos que você também não deu conta? Como é que você enfrentou isso? E entender que é uma crise coletiva. Nós todas estamos sendo questionadas, né? E aqui quero destacar também que nós temos homens nos acompanhando. Eu fico muito feliz e esperava mesmo que tivéssemos alguns, eles também têm nos acompanhado,
Mas é muito importante pensar, não só nós mulheres, mas nós nesta relação com mulheres, que outras mulheres compartilham essa vida e essa experiência comigo. E como é que, né, eu sendo homem ou mulher, e como é que lugar eu tenho dado de reconhecimento, de apoio e até de liberdade dela não precisar ser perfeita. Pode falar, Exato. Carol. Então, eu gosto muito de pensar que a vida começa todos os dias, sabe? E que nas relações nós convivemos com pessoas muito diferentes, que pensam, sentem, fazem e falam coisas muito diferentes, né? E nesse processo de rotina que nós falamos agora há pouco, que estamos vivendo, uma rotina, todo mundo vive rotina, mas cada um dentro da sua rotina, poder estabelecer prioridades, eu penso que pode ajudar muito nesse caminhar sem longos planejamentos, mas um planejamento assim diário, né? Viver o hoje, um dia de cada vez, da melhor forma possível. E quando nós virmos daqui para frente, talvez a situação ela tenha sido modificada. E aí eu fico me imaginando que todas as coisas elas começam no pensamento, né? Então, se eu quero ter uma vida assim ponderada, como você sugere, assim, sem tantas exigências, eu preciso começar a mudar a forma que eu penso a respeito de mim e a forma que eu penso a respeito dos outros, porque a minha mente, a mente em geral, ela é um campo de batalha, né? Ela entram muitas coisas boas, imagens, música, conversas, notícias, enfim, numa mente, coisas boas, mas também na mesma mente entram coisas que, meu Deus, que poderiam ser descartadas, né? E aí tudo junto, misturado, acaba fazendo uma confusão. E o que vai crescer em mim? Aquilo que eu alimentar, aquilo que eu permitir que cresça. Né? E nesse processo de não ser tão exigente comigo, de não querer estar sempre certa, de não querer acertar todas as vezes, de ter todas as respostas, se eu puder cuidar com aquilo que eu permito que entre dentro de mim, eu penso que vai sair de mim coisas melhores, até para eu lidar com as minhas questões. E aí entra em jogo a questão de limites, dos limites. Sabe, as mulheres, de uma maneira geral, elas assumem muitas atribuições, algumas que elas gostam e outras que elas não gostam. E isso é uma coisa legítima, porque ninguém gosta de tudo. Eu, por exemplo, não gosto do trabalho de limpar a casa. Né? Então, nessa quarentena, eu estou em casa mais tempo do que eu estaria, e olho para um lado e vejo pó aqui, olho para o outro lado e vejo e o pó fica. Porque eu não, assim, não é uma coisa que me, sabe? Em contrapartida, eu gosto muito de cozinhar, né? Então, eu tenho procurado, nesse período, também fazer coisas que até então eu não tinha oportunidade, eu não ousava tanto, eu fazia sempre a mesma coisa. E agora ninguém aguenta sempre a mesma coisa. E como eu gosto de cozinhar, eu estou tentando me permitir ir além. Então, quando eu penso na sobrecarga que as mulheres passam na quarentena, o ponto de partida para mim, para ajudar a não ser tão difícil esse período, é melhorar o conteúdo do pensamento. Eu não posso simplesmente deixar passar e que tudo que me é oferecido eu aceite como sendo verdade. Hoje, por exemplo, a gente sabe que as notícias, elas têm uma intencionalidade. Tem algo por trás. E eu fico pensando, qual é o filtro que cada uma de nós, dentro de casa, tem feito para poder blindar aquilo que de fato interessa e não permitir que outras coisas pelas quais as mulheres não podem modificar sejam absorvidas, sabe? Então, eu penso que essa quarentena, ela tem me ensinado muitas coisas e precisa ensinar para todas as mulheres, né? Agora, eu também fico pensando, como é permanecer dentro de casa com crianças pequenas, sendo que a situação é muito diferente de uma pessoa que está dentro de casa só com adultos. O que será que é mais fácil? O que será que é mais difícil? É nessa perspectiva que nós temos que refletir aqui um pouco, né? Cada uma com a sua história, né? Com seu barco, com seus recursos pessoais, para lidar com tantas exigências. Eu acho que isso é uma coisa importante de nós considerarmos, né? Porque as pessoas não sendo iguais, elas muitas vezes têm também dificuldades de estabelecer um projeto. Vamos pensar um pouquinho no que eu comecei e não concluí a ideia dos limites, né? Limite é aquilo que me define, é aquilo que te define.
É uma linha bem tênue, bem fininha, que muitas vezes fica difícil de estabelecer até onde eu estou sendo valorizada e a partir de que momento eu passo a ser explorada. O limite é essa linhazinha bem fininha que às vezes é difícil de estabelecer, né? E eu penso que o começo de todas as coisas é cada pessoa tentar estabelecer para si alguns limites, para depois ver o que faz com os limites dos outros. Não sei, Gris, Carol, como que você vê isso. isso? Muito, muito interessante esse destaque para a questão dos limites, porque o primeiro limite mesmo é esse perceber dentro de nós, né? Até onde eu mesmo me exijo. Tem até uma pergunta que chegou aqui, né? Meus próprios pensamentos são as exigências que eu faço sobre mim mesmo. E esse é a maior sobrecarga, né? O quanto a gente É, se permite se perceber humana e falar, não estou dando conta. Né? E eu não sei, acho que é até interessante a gente compartilhar um pouquinho. Eu estou com os meus dois filhos, Gabriela e Davi, até agorinha há pouco ela apareceu aqui, eu chamei ela para dar um oi para o pessoal, ela não quis ir, né? Mas a Gabriela de 11, o Davi de 9, e também tenho cuidado dos meus pais idosos e a minha mãe que tem doença crônica. E é um desafio, porque tá com, né, não tem cuidador que possa ficar junto, então a gente que distribui, e eu precisei chegar e reunir a família, o meu esposo e tal, e combinar. E aí, como é que vai ser? Como é que vão ser nossos horários? Como é que vai ser um pouco da rotina? Que dia eu vou segurar as crianças? Que dia você trabalha? Que dia... Porque assim, não vou dar conta de fazer tudo. E hoje, casa, comida, é importante que isso funcione para a sobrevivência. Hoje não é o essencial que os vidros estejam limpos, que todos os brinquedos estejam no lugar. É um novo momento. E essas regras é, precisam ser adaptadas ao nosso cotidiano, porque, gente, o mais importante de tudo agora é que ao final dessa pandemia, ou que no próximo momento ali da nossa vida, né? Quando isso tudo tiver um pouco mais calmo, que a gente esteja vivo, que os nossos queridos estejam vivos e isso. que as Sim, né? nossas relações estejam vivas, que a nossa vida afetiva esteja viva, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter, inclusive com a gente, de entender que não vai dar para dar conta de tudo mesmo, que não vai dar para ser a Exato, melhor profissional achando que não está fazendo homeschooling com as crianças, ou a melhor mãe da quarentena achando que não vai ter que cuidar da casa. A gente está exato, substituindo muitas funções sociais. E aí exato, o rendimento em cada uma delas não vai ser igual como se você estivesse fazendo só uma das coisas. E aí exato. Samantha sinalizou aqui, tem que ter flexibilidade. Essa é uma palavra do momento. Cuide com carinho de você. Cuide com carinho Exato. daquilo que você tem dado de melhor. Ninguém está deixando a casa bagunçada porque quer. É porque é o limite, né? E talvez você Exato. tenha que deixar um dia a casa toda bagunçada porque você correu a semana inteira e o final de semana você precisa parar e descansar. Sim, né? É Esses verdade. dias Eu eu vivo. estava esgotada, daí comecei a conversar com meu esposo, daí comecei a chorar, daí ele me acolheu. Daqui a pouco veio o pequeno, mamãe, por que você está chorando? Eu falei, eu tô cansada, filho, a mamãe tá cansada da semana. Aí ele me acolheu, me abraçou. Sabe, essa possibilidade de dizer, tá pesado para mim, tá pesado para vovó, tá pesado para Isso. você também. Vem cá, hoje é teu dia de chorar, né? Porque nós somos seres humanos e é isso que vai nos dar uma sustentação emocional, né? Então, às vezes vai ficar a louça para o próximo dia. Exato. Às vezes vai ter Na que verdade, negociar com o chefe e falar, olha, eu falei que eu ia entregar hoje, mas eu não vou conseguir porque eu estou com um imprevisto aqui, né? E a minha ter essa realidade, por satisfação, exemplo, né? Satisfação e reconhecer envolve. quando você conseguiu. Pode falar. Exato. Então, a minha realidade, meu contexto de vida, os meus filhos são adultos, né? Eu tenho o Gustavo, que é casado, de 39 anos, e a Marcela, que é solteira, de 32, que mora comigo ainda. Mas divido o cuidado de uma tia de 87 com a minha irmã. Então, poder atender diferentes demandas, e a minha tia tem, apesar de 87, ela tem uma condição de se perceber assim
não sei o quanto que ela entende o momento da epidemia ou da pandemia. Então, de certa forma, ela vive bem, porque ela está numa forma num distanciamento da realidade, às vezes, que lhe dá uma certa proteção, lhe dá uma certa tranquilidade. E eu gosto quando você diz o seguinte, a possibilidade de nós sermos simplesmente humanas, cheia de, assim, sabe, de coisas que não conseguimos fazer sem querer parecer que fazemos o melhor possível, poder ser nós mesmas dentro da nossa casa. Eu acho que essa quarentena também permite isso, né? Que tanto tempo juntos num mesmo espaço tem feito com que as pessoas precisem melhorar os seus relacionamentos, caso eles não sejam tão bons. Porque não é a epidemia, a meu ver, que tem mostrado isso. São relacionamentos que vêm se sendo complicados e que nesse momento eles emergem, eles têm aparecido como com dificuldade. Então, ao contrário, pessoas que têm um relacionamento já mais melhor estabelecido, com mais as tarefas mais divididas dentro de casa, né? Então, eu aprendi uma vez que me fizeram uma pergunta quando a minha filha era adolescente, como que eu falaria para ela colocar o lixo lá fora? E eu disse assim, Marcela, você pode colocar o lixo lá fora para a mãe? E a pessoa que estava fazendo a mediação da reunião disse, não, isso não é uma resposta de uma postura compartilhada. A pergunta que você deveria ter feito para sua filha é, Marcela, você pode colocar o lixo lá fora para nós? Então, de mim para nós, uma única palavrinha fez uma mudança dentro de mim muito importante, para eu começar a perceber que as tarefas de dentro de casa, quanto mais compartilhadas elas são, o benefício é para todo mundo ao mesmo tempo, né? Se você está trabalhando em casa e precisa dividir o seu tempo e ter tempo para a família, e ter tempo para os filhos, para o marido, etc., se as tarefas básicas de casa forem compartilhadas, não for de responsabilidade só de uma pessoa, vai ficar mais gostoso. Esse tempo vai ser o tempo de qualidade juntos, vai ser mais melhor usufruído. Eu acho que esse tempo de qualidade é que precisamos valorizar. Né? Então, vivem... Diga. E Pode aí, dizer. já aproveitando, né, que a sobrecarga, portanto, ela não é só da rotina. Essa é uma da sobrecarga. Mas a gente, e principalmente nós mulheres, a gente fica bastante atenta com essa questão emocional do que está acontecendo em volta da gente, nas nossas relações. E, de fato, é um ponto que precisa ter muita atenção. E aí alguém sinaliza, né, que não gosta de quando referem a mulher como multitarefa. Todos nós estamos nesse momento precisando ser multitarefa, não é só a mulher, né? É o homem, é a criança, é quem está por perto, é até o idoso que antes ficava o tempo todo, talvez ele tenha e possa fazer algumas coisas dentro do limite deles, que também faz ele como participante desse coletivo nesse momento, dessas pessoas que estão compartilhando o mesmo ambiente. E isso é fundamental. Né? Na nossa casa, as crianças têm feito algumas atividades e é momento, inclusive, delas perceberem que vão colocar o lixo para fora, como você falava, Carol, não para ajudar a mamãe, porque não é responsabilidade minha, é uma responsabilidade compartilhada de manutenção da vida de todos que estão ali compartilhando a vida, né? A mesma coisa com os homens, que têm, sim, não ajudado, mas compartilhado. Ajudado a mulher, não, porque não é a tarefa da mulher, mas é uma responsabilidade compartilhada, né? É um benefício coletivo, né? E aí é importante ter esse diálogo com aqueles que estão junto e combinar essas coisas e falar, eu não dou conta de ser a professora, a pessoa que limpa a nossa casa, a pessoa que trabalha, a pessoa que cozinha. Nós precisamos compartilhar essas experiências. Só que essa é uma sobrecarga, que é a da rotina. Mas eu queria falar de outra sobrecarga, já entrando aí num tópico que você tocou, Carol, que é a sobrecarga emocional. Né? Você não é responsável pelas escolhas que as pessoas fazem na vida delas, seja um filho, um esposo, um pai, uma mãe. Nós não conseguimos salvar as pessoas delas mesmas e não conseguimos ter controle sobre o que elas fazem. E é muito comum que a mulher tente, né,
proteger Isso. o pai, a mãe, o sogro, o marido, os filhos, né? A gente tem um limite também nisso. Né? Inclusive para as crianças. O meu filho fica o dia inteiro, entra no computador que é para assistir uma aula e daqui a pouco eu vejo que ele está jogando. Ele precisa também assumir as consequências da escolha que ele faz. Ele vai perder Isso. a aula, como é que isso vai repercutir na continuidade dele na escola ou com os amigos, enfim, que desdobramento isso tem? Não é da mãe, isso é da criança. Então deixa, né? Ou senta na mesa, vamos que daqui a pouco vai começar a sua aula online e você não está pronto e você tem que comer. Deixa ficar sem comer, né? Para experimentar responsabilidade. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa noção de limite, de liberdade, né? E a gente não tem que responder pela responsabilidade e a escolha que é do outro, né? Dentro do limite do nosso papel. É claro que se a criança está em perigo, se o idoso, a gente tem que ser mais firme nisso. Mas eu acho que isso traz uma leveza, de maneira que a gente saia do lugar daquela que controla o tempo todo e que acha que vai suprir o vazio, ou a preocupação, a dificuldade do outro. A gente pode, no máximo, estar junto com o outro na dificuldade, no caminho dele, que ele escolher, na trajetória dele, mas não dá para viver e escolher pelo outro, né? Pode falar, Carol. Então, na verdade, essa questão de escolha é muito séria, porque existe uma ilusão de que eu consigo definir o que o outro está sentindo. Ou eu quero descobrir o tempo todo que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Eu quero, muitas vezes, controlá-lo. Eu imagino que eu posso, inclusive, modificá-lo. Não apenas controlá-lo, mas que eu posso modificar o que ele está sentindo, ou eu posso mudar a pessoa. Quer dizer, conseguir olhar para a pessoa do jeito que ela é, e não exatamente como eu gostaria que ela fosse, diminui a minha sobrecarga emocional, porque eu aprendo a lidar com o outro a partir daquilo que ele consegue me oferecer, e não exatamente daquilo que eu gostaria que ele me oferecesse. E eu percebo que nessa quarentena tem muitas pessoas, em especial as mulheres, com dificuldade de expressar o que estão sentindo. E acabam absorvendo, acabam assimilando um fardo maior do que na verdade deveria ser, uma responsabilidade maior do que deveria ser a sua parte. Até mesmo para aquelas que moram sozinhas, porque, por exemplo, eu tenho algumas conhecidas que moram sozinhas. É um contexto de vida. E nesses casos, a pessoa se sente mal porque mora sozinha e porque não está numa condição de ter que dividir. Quer dizer, sente culpa o tempo todo, fica buscando uma culpa. Eu brinco que ela diz que a culpa é dela, ela põe em quem ela quer. Então, ela fica o tempo inteiro buscando alguma resposta, mas pelo viés da culpa, para tentar justificar a dificuldade de expressar o que está sentindo. E aí, ou ela sente culpa, ou sente raiva, ou sente medo, ou sente pena. São os 4 sentimentos muito frequentes que eu percebo nas pessoas e que têm as feito sofrer. Porque nessa tentativa de querer modificar o outro, de querer sentir o que o outro sente, de querer, sabe, pensar o que o outro pensa, deixa de viver sua própria história. Então, as pessoas que vivem sozinhas, muitas vezes se sentem mal por não estarem tendo que dividir coisas que os outros que estão numa outra situação de vida precisam fazê-lo, sabe? Então, eu gosto muito de pensar no que significa essas escolhas, a responsabilidade pelas escolhas. Uma vez eu queria estudar um assunto e não encontrei na época algum professor que pudesse me orientar e acabei desistindo da ideia. Mas era algo relacionado à teoria da escolha. E essa teoria da escolha sempre me fez pensar a respeito disso, né? O significado de até onde vai, até onde eu consigo efetivamente escolher as coisas e a partir de quando eu já não tenho mais esse domínio. Mas é uma responsabilidade muito grande poder assumir pelas escolhas que faz. Por quê? Porque fica uma forma mais honesta de lidar comigo mesmo, quando eu assumo que eu não quero fazer as coisas, quando eu assumo que eu quero fazer as coisas, quando eu assumo que eu quero deixar a casa do jeito que está para investir na relação, quer dizer, quase que tudo que me acontece tem a ver com escolha. Não sei até quando eu tenho esse domínio, mas na minha maneira de ver, a maioria das coisas que eu faço tem a ver com as escolhas que eu também faço, né? As consequências que eu
escolho tem a ver com as escolhas que eu faço. Não sei. E tem relação com Isso os é uma... limites que a gente falava, né? E nós temos um comentário aqui que é preciso identificar também relações tóxicas e se proteger delas. De fato, nesse período de hiperconvivência, né? Que é o termo que se tem usado para esse estar em constante relacionamento dentro da família, podem acontecer, sim, conflitos mais intensos. E, inclusive, com esse comentário, me lembro de um indicador que tem sido alertado, inclusive nas grandes mídias, em relação ao aumento da violência dentro dos contextos familiares. E essa é uma situação que, de fato, é muito limítrofe, é uma situação que requer bastante atenção e que é um contexto no qual a gente precisa ter um posicionamento, né? Então, nós temos hoje vários canais de acolhimento desse tipo de contexto. Se você conhece alguém ou quer conhecer mais como que é o acolhimento para pessoas que vivenciam algum tipo de violência dentro da família, nós temos no nosso canal, no nosso site, um folder da rede de acolhimento que tem também indicações tanto de acolhimento emocional, mas também de orientações para situações de violência, né? Que é importante que isso seja posicionado e que seja enfrentado, né? Tanto situações mais extremas, mas também do cotidiano, porque são extremos que a gente precisa cuidar nesse tempo, né? Você ia falar, Carol? Eu ia falar ainda em relação aos limites, que me parece que é uma coisa muito forte que poderia ajudar, é que existem tipos diferentes de limites, né? Por exemplo, quando eu digo sim para aquilo que não é bom, é um tipo de limite. Mas eu posso dizer não para aquilo que é bom. Eu posso dizer sim para aquilo que não é bom, mas eu posso dizer não para aquilo que é bom, né? E eu posso também tentar controlar o outro, não dando a oportunidade do outro se expressar. Eu intimido, eu tenho uma postura mais agressiva ou manipuladora. E eu ainda posso não dar ouvido, quer dizer, eu sou uma pessoa totalmente indiferente ao outro. Então, são limites diferentes que todos eles acontecem, que numa relação familiar, e que às vezes impedem com que esse relacionamento seja saudável. Então, falando em relações tóxicas, por exemplo, muitas mulheres, elas percebem algumas coisas que acontecem, mas a dificuldade, às vezes, de levar em frente isso que ela está vivenciando, porque é difícil mesmo, né? Então, recentemente, quando foi constituído aqui em Curitiba a Casa da Mulher Brasileira, e uma coisa maravilhosa, um espaço, né, de acolhimento de situações envolvendo violência, muitas mulheres que estavam envolvidas nessa situação, existindo uma enorme dificuldade de conseguir chegar até por várias questões, não é o caso dessa live, mas esse período de quarentena, onde as pessoas estão hiperexpostas, a convivência não é a mais agradável, violências de várias naturezas podem acontecer, e muitas delas a partir da violação desses limites, né? Tudo começa com isso, a meu ver. A dificuldade de perceber que eu tenho um espaço e que eu posso ir até um tanto. Porque eu entendo que eu sou responsável por mim e com você para que a relação fique boa. Eu não sou responsável diretamente por você. Eu sou responsável por mim com você. E essa preposição parece simples, mas na prática não é tão simples assim, entender isso. E fazer com que cada mulher perceba isso, ela ser responsável por ela. Tem mulheres que ainda não conseguiram definir claramente as suas próprias questões, né? O lugar que ocupa dentro dessa família, às vezes não está muito claro. Por exemplo, para lidar com esse período de quarentena, né? Carol, De sobrecarga emocional. Oi? antes de você entrar no exemplo, eu queria só destacar que, independente de qual é a vivência que as mulheres que estão nos ouvindo, ou mulheres que você conheça, né,
que estejam vivendo, o importante é que a gente possa estar juntos pensando nisso e enfrentando cada um a sua realidade, mas nessa possibilidade de diálogo. Então, seja uma situação extrema mesmo de violência, ou uma situação de um desconforto, ou ainda de, ai, tô bagunçada na minha rotina, se permita estar com outros, ou com outras mulheres, ou com pessoas que são próximas, converse com alguém sobre isso. Não fique sozinho ou sozinha diante dessas realidades, né? Vamos ver se ela aparece aqui. Oi, Carolina. A Carolina entrou agora. Carolina Bockmaia. Aí, ela tá chegando aí. Ela é enfermeira, está fazendo parte do nosso... Oi, Carolina! Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada, obrigada. Nós estamos aqui já fazendo as boas-vindas para o nosso público e daqui a pouquinho já começamos a nossa conversa. Então, Tá legal. apresentando um pouquinho, Carolina, muito bem-vinda. É um prazer ter esse espaço de troca com você e com todas as pessoas que nos acompanham. Hoje, por uma organização do programa UFPR Convida, no projeto Você Importa, vamos ter esse tempo de uma conversa sobre as mulheres e a sobrecarga neste contexto de quarentena, né? Então, a gente convidou a Carolina para estar conosco, a Carolina Bockmaia, para estar conosco, compartilhando um pouco das suas experiências e reflexões a respeito desse tempo e da mulher no contexto desta pandemia e dos nossos papéis. Então, seja muito bem-vinda, Carolina. Ai, obrigada, eu estou muito contente de estar aqui, apesar do cenário não ser tão bom, né? Mas é um privilégio estar aqui com você e com as outras pessoas que nos acompanham e realmente é uma oportunidade muito legal de poder pensar a respeito disso, né? E como podemos enfrentar juntas, cada uma na sua realidade, um momento tão delicado como esse, né? Então, estou muito agradecida, estou muito contente mesmo com isso, com essa live e inclusive hoje quando eu fui pensar na roupa que eu ia colocar, eu disse, a hora que abri a gaveta, eu achei esse lenço e disse, não, é esse. Porque esse lenço tem uma memória afetiva muito importante da minha vida profissional e eu disse, vai me trazer bons fluidos, né? Ai, que Eu quero bom. estar com algo no meu coração bem, bem importante para o que já foi a minha vida. Então, estou bem contente de estar aqui. Que bom, Carolina, porque eu penso assim como você, né? A melhor maneira da gente enfrentar a pandemia é juntos. Então, e trazendo o que a gente tem de melhor para dialogar com o outro, que o nosso melhor encontre o melhor do outro também, para enfrentarmos este momento, né? E eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Tanto hoje, tem pessoas aí que têm nos acompanhado, essa é a nossa quinta ou sexta live, já estou até bem perdida, mas tem pessoas aí que todas elas continuam nos seguindo e quero já de antemão dizer que este material estará disponível no YouTube, no canal do Convida, o FPR Convida, então no máximo 2 dias depois da live a gente consegue colocar no canal, então você pode indicar para outras pessoas, você que está nos assistindo. E quero destacar que essa é só a primeira live da semana. Carolina, essa semana nós estamos com uma programação recheada em homenagem ao Dia das Mães, essas figuras tão importantes que marcam a história da existência, né, de cada um de nós, de uma maneira muito particular. E em homenagem ao Dia das Mães, fizemos uma programação que visa aproximar as famílias e destacar e reconhecer essa importante contribuição que as mulheres têm tido na sociedade, né? E também neste tempo específico de pandemia. E a programação não é só para as mães, nem só para as mulheres, mas é a respeito dessas relações familiares e também com as mulheres da nossa vida, né? As mulheres da nossa vida. Então, todos são convidados
a estar conosco. Sigam no Instagram, no Facebook e também no nosso site, vocês têm toda a programação. E hoje nós estamos de uma maneira diferente, que é fazermos, depois da nossa conversa aqui na live, junto com a Carolina, convidamos todos vocês que tiverem interesse para um bate-papo, para podermos também ouvir como é que você tem lidado com essa realidade, uma oportunidade de troca e de conversa com a fala circulante das pessoas que estiverem disponíveis e querendo compartilhar sobre essas vivências desse momento. Vem contar para nós como é que está sendo para você, vem compartilhar que coisas você tem feito que tem te ajudado a enfrentar esse momento e que coisas não foram muito legais, né? Isso também nos inspira, a sua história pode inspirar outras pessoas. Então esteja conosco também nesta roda de conversa, nesse bate-papo depois da nossa live. No decorrer, nós já vamos passar o link para quem quiser estar mais um pouco, né? E aí num modelo um pouco diferente, que é de uma troca, né? E agora vamos aí pensar juntas, né? Mandem, todos vocês que estão nos acompanhando, mandem perguntas, comentários, aqui é o lugar mesmo de um diálogo e de uma troca também nesse modelo de live. E hoje convidei a Carolina, não foi por um acaso. Então eu queria que ela contasse um pouquinho para vocês da experiência dela com famílias, da atuação que ela tem, da formação que ela teve, e que hoje a trajetória dela encontra com a minha trajetória e também com a história de cada um de vocês. Então, bem-vinda, Carolina. Conta um pouquinho para nós da sua experiência. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, professora Alice, pela confiança e a oportunidade de estar aqui, né? Obrigada às pessoas que estão nos acompanhando, aquelas que ainda vão entrar. Mas, na verdade, a minha história, ela começa, eu sou enfermeira de formação, e a minha história começa, assim, no acompanhamento com famílias na década de 90. E ela começa de uma forma muito especial, porque eu diria que a minha história profissional tem a ver com a história da AIDS no mundo. E por isso que nada acontece por acaso mesmo, e eu faço essa comparação, porque também começou com uma outra pandemia, tão grave quanto, e talvez com um ingrediente adicional, que foi o ingrediente do preconceito e da discriminação, que nessa que vivemos agora me parece que não é tão forte. E a da AIDS, ela foi e é ainda forte, porque é alguma coisa que não se perdeu, né? Infelizmente. Então, ela começa lá atrás, na década de 90, atendendo eu como enfermeira, uma enfermeira que só trabalhou em empresa, né, cuidando de trabalhador. E como a AIDS chega na empresa que eu trabalhava em 1989, especificamente, de lá para cá foi tudo novo. E eu consigo fazer um paralelo muito importante com essa pandemia, né? Algo desconhecido, algo novo, devastador, que produziu muita morte, que produziu muito sofrimento, que as pessoas não sabiam como lidar, né? Então, e aí eu tive a oportunidade, então, de começar o trabalho atendendo os trabalhadores e os trabalhadores com AIDS e as suas famílias, porque aprendendo a fazer mesmo, porque não tinha uma referência de como trabalhar, né? E nessa época também surge, em Curitiba, a primeira ONG AIDS, que foi o Grupo Pela Vida Paraná, e surge também no cenário mundial uma mulher que resolveu dar visibilidade para a AIDS em mulheres, porque naquela época, na década de 90, a AIDS era mal contabilizada em mulheres, e muito mais uma mulher com o perfil da mulher que resolveu dar visibilidade. Casada, 11 meses de casada, infectada pelo seu marido. Quer dizer, é um cenário absolutamente horrível, né? Grotesco, algo inimaginável. Então, tudo começou dessa forma. Você vai dizer, e daí? O que tem a ver com o que vivemos hoje? Uhum. Eu penso que tem tudo a ver, porque também estamos vivendo uma pandemia que tem bem menos certezas do que acertos, por enquanto, é uma fase experimental, onde as pessoas estão tendo que aprender a viver e a conviver com a insegurança, e as mulheres, de uma forma especial, né, que é o tema da nossa conversa, parece que protagonizando isso dentro de casa, das casas, né? Uhum. Então, eu gosto de pensar muito no significado disso e da dificuldade que é você ter que lidar com algo que não tem
resposta pronta. Precisa ser construído todos os dias. E que a história se constrói a cada dia. E melhor, a vida começa todos os dias, né? Então, eu começo a trabalhar com as famílias no cenário da AIDS. Depois, posteriormente, entrou a dinâmica da dependência química na minha história. E a partir disso, então, mais uma vez, uma outra situação complexa, com muitas incertezas, mas com muitas possibilidades, né? Aprender a desenvolver uma escuta, sem respostas, mais do que qualquer coisa, uma escuta. Então, estar aqui hoje pensando com você e com as pessoas que estão conosco é uma coisa muito interessante, porque é pensar sobre o que eu penso, sabe? O que eu penso a respeito do que eu penso. Porque às vezes eu nem sei o que eu penso, de tanto que eu penso. Isso até faz mal. Como que você vê essa questão do pensamento, né? Então, nesses anos todos, a trajetória de escutar as famílias acaba sendo muito de aprendizado. Porque todo mundo tem alguma coisa para oferecer, né? É ilusão imaginar que é um lado só que tem o que oferecer. Não, os dois lados sempre têm o que construir uma terceira história. E é nessa perspectiva que eu tenho aprendido a enfrentar as minhas lutas e ajudar as pessoas a enfrentar as suas lutas, né? Por meio da troca, por meio da partilha, por meio da, sabe, de tentar parar de fazer de conta que está tudo bem, parar de ser alguma coisa que não é, parar de, sabe, o faz de conta não tem muito espaço. Eu acredito que nós precisamos se enfrentar mesmo com os recursos pessoais que cada pessoa tem e ouvindo de outras pessoas, né? Eu não tenho a resposta pronta, mas certamente alguma coisa eu posso oferecer, assim como você, assim como todo mundo que está ouvindo, né? Então, eu chego nesse cenário e estou aqui no Convida, acho que por isso. Por não ter resposta, mas por ter uma enorme vontade de ajudar. De ser ajudada também por isso. A gente se sente muito honrado da Carolina estar participando conosco, da equipe do Convida. Hoje nós temos mais de 40 voluntários, entre alunos de graduação, de pós-graduação da própria universidade, egressos, recém-formados, professores e também profissionais parceiros, que é o caso da Carolina, que muito nos alegra e nos inspira com a sua experiência. Então, e é nesse princípio, né, Carolina, de que a gente tem o que trocar, do que a gente e que a maneira de enfrentar isso tudo, ninguém sabe exatamente, não tem receita pronta, mas é juntos, é que a gente abre esses espaços também de comentário do nosso público, que está compartilhando esse espaço conosco, também dessa conversa posterior. Então, todos estão convidados para vir compartilhar as suas experiências e também nos inspirar a cada um de nós nessa busca, né, por outras maneiras de existir nesse tempo que está tão diferente, que não exige respostas também diferentes para esse novo tempo que estamos vivendo, né, essa nova descrição de realidade. E aí não tem que saber tudo, né? E eu queria diferenciar. A gente aqui não faz autoajuda, coaching, essas ações, elas têm fundamento, conhecimento científico, mas elas têm fundamento principalmente essa capacidade de encontro um com o outro. Então, não quer dizer que vocês vão sair daqui dessa live ou das nossas conversas cheia de resposta específica para a sua vida, mas certamente questionamentos estarão te acompanhando, que possam fazer você perceber talvez coisas que estejam à sua disposição dentro da sua realidade, né? E essa é a nossa proposta, é fazer essas reflexões. Nós... Sabe, professora, eu tive, até mesmo dentro do Convida, eu escutei uma coisa muito legal da professora Dione numa das rodas de conversa, que ela dizia assim, que até então se escutava dizer que todos estávamos no mesmo barco. E em determinado momento ela escutou de uma profissional, não disse exatamente de quem, de que nós não estávamos no mesmo barco, mas nós estamos vivendo a mesma tempestade. Isso
para mim, produziu algo tão forte de pensar melhor objetivamente nisso, né? De estarmos todos vivendo a mesma tempestade da pandemia, mas em barcos completamente diferentes, né? E eu acho que é nisso que eu gostaria de também refletir com as pessoas, né? O que tem dentro do teu barco, de cada barco? Aliás, de que mulher que nós estamos nos referindo? Que mulher que nós pensamos exatamente? São mulheres que moram sozinhas, são mulheres que trabalham fora, trabalham dentro, são mulheres casadas com filhos, casadas sem filhos, separadas, viúvas, mulheres que estão em casas de repouso, que estão se sentindo sós, mas não solitárias, ou, enfim, mulheres que são universitárias e que têm os projetos continuam acontecendo, os estudos precisam acontecer. Que mulher é essa? É uma mulher que tem dificuldades financeiras, é uma mulher que de uma hora para outra achava a coisa mais linda ser mãe, e de repente tem que ficar com seus filhinhos o dia inteiro em casa e não está achando tão lindo ser mãe, né? Eu tenho uma ex-aluna, por exemplo, que ganhou seu primeiro filho depois de muitos anos de casada e de tentativas. Sem sucesso, ela conseguiu agora ser mãe. Então, para ela, o espaço de ficar em casa, ela diz, eu não tenho sobrecarga de nada. Para mim é só prazer. Quer dizer, então nós temos um universo de mulheres muito diferentes, né? Que vivem em barcos muito diferentes. Não, ela vivendo a mesma pandemia, mas em cenários tão distintos, e isso muda completamente a percepção de sobrecarga. E Não aí, sei Carolina, como. é muito importante a gente ter respeito pelas pessoas e por nós É, mesmos. E parar de, primeiro, tentar ser a melhor mãe da quarentena ou a mulher perfeita da quarentena. Se até aqui a gente não entendeu que não existe mulher perfeita, eu acho que a quarentena vem nos ajudar. nesse sentido. Travou aqui, agora voltou. Então, não existe essa mulher perfeita. E a quarentena, acho que vem trabalhar um pouco na gente essa coragem de ser imperfeita. Eu estava aqui pensando a respeito da nossa fala e veio muito, me lembrei muito de um livro da Brené Brown chamado A Coragem de Ser Imperfeita. Ele é tão libertador, porque, gente, nós vivemos uma sociedade que é muito exigente, e a gente, mulher, se exige muito também. E quer levar sobre os ombros um peso de ser um semideus, e isso é impossível, né? A gente tenta controlar tudo que acontece em casa, no trabalho, e os nossos destinos, mas espera, nós não somos tudo isso, nós somos simplesmente seres humanos, né? E aí é importante esse tempo que vai nos refletir nisso. Não é possível ser perfeita. E assim, vocês não vão dar conta de tudo, como eu também não estou dando conta. Né? E como é que a gente lida com esse não dar conta? Isso é só um momento de vida que a gente não está dando conta de tudo. Mas certamente você já passou por outros. Como é que você lidou? O que já tem no seu barco, né, dentro dessa alegoria que a Carol traz? O que você já tem no teu barco de outros momentos que você também não deu conta? Como é que você enfrentou isso? E entender que é uma crise coletiva. Nós todas estamos sendo questionadas, né? E aqui quero destacar também que nós temos homens nos acompanhando. Eu fico muito feliz e esperava mesmo que tivéssemos alguns, eles também têm nos acompanhado, mas é muito importante pensar não só nós mulheres, mas nós nesta relação com mulheres, que outras mulheres compartilham essa vida e essa experiência comigo. E como é que, né, eu sendo homem ou mulher, e que lugar eu tenho dado de reconhecimento, de apoio e até de liberdade dela não precisar ser perfeita. Pode falar. Então, eu gosto muito de pensar que a vida começa todos os dias, sabe? E que nas relações nós convivemos com pessoas muito diferentes, que pensam, sentem, fazem e falam coisas muito diferentes, né? E nesse processo de rotina que nós falamos agora há pouco, que estamos vivendo, uma rotina, todo mundo vive rotina, mas cada um dentro da sua rotina, poder estabelecer prioridades, eu penso que pode ajudar muito nesse caminhar sem longos planejamentos, mas um planejamento assim diário, né? Viver o hoje, um dia de cada vez, da melhor forma possível.
e quando nós virmos daqui para frente, talvez a situação ela tenha sido modificada. E aí eu fico me imaginando que todas as coisas elas começam no pensamento, né? Então, se eu quero ter uma vida assim ponderada, como você sugere, assim, sem tantas exigências, eu preciso começar a mudar a forma que eu penso a respeito de mim e a forma que eu penso a respeito dos outros, porque a minha mente, a mente em geral, ela é um campo de batalha, né? Ela entram muitas coisas boas, imagens, música, conversas, notícias, enfim, numa mente, coisas boas, mas também na mesma mente entram coisas que, meu Deus, que poderiam ser descartadas, né? E aí tudo junto, misturado, acaba fazendo uma confusão. E o que vai crescer em mim? Aquilo que eu alimentar, aquilo que eu permitir que cresça. Né? E nesse processo de não ser tão exigente comigo, de não querer estar sempre certa, de não querer acertar todas as vezes, de ter todas as respostas, se eu puder cuidar com aquilo que eu permito que entre dentro de mim, eu penso que vai sair de mim coisas melhores, até para eu lidar com as minhas questões. E aí entra em jogo a questão de limites, dos limites. Sabe, as mulheres, de uma maneira geral, elas assumem muitas atribuições, algumas que elas gostam e outras que elas não gostam. E isso é uma coisa legítima, porque ninguém gosta de tudo. Eu, por exemplo, não gosto do trabalho de limpar casa. Né? Então, nessa quarentena, eu estou em casa mais tempo do que eu estaria, e olho para um lado e vejo pó aqui, olho para o outro lado e vejo e o pó fica. Porque eu não, assim, não, não é uma coisa que me, sabe? Em contrapartida, eu gosto muito de cozinhar, né? Então, eu tenho procurado, nesse período, também fazer coisas que até então eu não tinha oportunidade, eu não ousava tanto, eu fazia sempre a mesma coisa. E agora ninguém aguenta sempre a mesma coisa. E como eu gosto de cozinhar, eu estou tentando me permitir ir além. Então, quando eu penso na sobrecarga que as mulheres passam na quarentena, o ponto de partida para mim, para ajudar a não ser tão difícil esse período, é melhorar o conteúdo do pensamento. Eu não posso simplesmente deixar passar e que tudo que me é oferecido eu aceite como sendo verdade. Hoje, por exemplo, a gente sabe que as notícias, elas têm uma intencionalidade, tem algo por trás. E eu fico pensando, qual é o filtro que cada uma de nós, dentro de casa, tem feito para poder blindar aquilo que de fato interessa e não permitir que outras coisas pelas quais as mulheres não podem modificar sejam absorvidas, sabe? Então, eu penso que essa quarentena, ela tem me ensinado muitas coisas e precisa ensinar para todas as mulheres, né? Agora, eu também fico pensando, como é permanecer dentro de casa com crianças pequenas, sendo que a situação é muito diferente de uma pessoa que está dentro de casa só com adultos? O que será que é mais fácil? O que será que é mais difícil? É nessa perspectiva que nós temos que refletir aqui um pouco, né? Cada uma com a sua história, né? Com seu barco, com seus recursos pessoais, para lidar com tantas exigências. Eu acho que isso é uma coisa importante de nós considerarmos, né? Porque as pessoas, não sendo iguais, elas muitas vezes têm também dificuldades de estabelecer um projeto. Vamos pensar um pouquinho no que eu comecei e não concluí a ideia dos limites, né? Limite é aquilo que me define, é aquilo que te define. É uma linha bem tênue, bem fininha, que muitas vezes fica difícil de estabelecer até onde eu estou sendo valorizada e a partir de que momento eu passo a ser explorada. O limite é essa linhazinha bem fininha que às vezes é difícil de estabelecer, né? E eu penso que o começo de todas as coisas é cada pessoa tentar estabelecer para si alguns limites, para depois ver o que faz com os limites dos outros. Não sei, Gleice, Carol, como que você viu? muito interessante esse destaque para a questão dos limites, porque o primeiro limite mesmo é esse perceber dentro de nós, né? Até onde eu mesmo me exijo. Tem até uma pergunta que chegou aqui, né? Meus próprios pensamentos são as exigências que eu faço sobre mim mesmo. E esse é a maior sobrecarga, né? O quanto a gente se permite se perceber humana e falar, não estou dando conta.
né? E eu não sei, acho que é até interessante a gente compartilhar um pouquinho. Eu tô com os meus 2 filhos, Gabriela e Davi, até agorinha há pouco ela apareceu aqui, eu chamei ela para dar um oi pro pessoal, ela não quis ir, né? Mas a Gabriela de 11, o Davi de 9, e também tenho cuidado dos meus pais idosos e a minha mãe que tem doença crônica. E é um desafio, porque tá com, né, não tem cuidador que possa ficar junto, então a gente que distribui, e eu precisei chegar e reunir a família, o meu esposo e tal, e combinar. E aí, como é que vai ser? Como é que vão ser nossos horários? Como é que vai ser um pouco da rotina? Que dia eu vou segurar as crianças? Que dia você trabalha? Que dia... Porque assim, não vou dar conta de fazer tudo. E hoje, casa, comida, é importante que isso funcione para a sobrevivência. Hoje não é o essencial que os vidros estejam limpos, que todos os brinquedos estejam no lugar. É um novo momento. E essas regras precisam ser adaptadas ao nosso cotidiano, porque, gente, o mais importante de tudo agora é que ao final dessa pandemia, ou que no próximo momento ali da nossa vida, né, quando isso tudo tiver um pouco mais calmo, que a gente esteja vivo, que os nossos queridos estejam vivos e que as nossas relações estejam vivas, que a nossa vida afetiva esteja viva, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter, inclusive com a gente, de entender que não vai dar para dar conta de tudo mesmo, que não vai dar para ser a melhor profissional achando que não está fazendo homeschooling com as crianças, ou a melhor mãe da quarentena achando que não vai ter que cuidar da casa. A gente está substituindo muitas funções sociais. E aí o rendimento em cada uma delas não vai ser igual como se você estivesse fazendo só uma das coisas. E aí Samantha sinalizou aqui, tem que ter flexibilidade. Essa é uma palavra do momento. Cuide com carinho de você. Cuide com carinho daquilo que você tem dado de melhor. Ninguém está deixando a casa bagunçada porque quer. É porque é o limite, né? E talvez você tenha que deixar um dia a casa toda bagunçada porque você correu a semana inteira e o final de semana você precisa parar e descansar. Sim. Né? Esses dias eu estava esgotada, daí comecei a conversar com meu esposo, daí comecei a chorar, daí ele me acolheu, daqui a pouco veio o pequeno, mamãe, por que você está chorando? Eu tô cansada, filho, a mamãe está cansada da semana. Aí ele me acolheu, me abraçou, sabe? Essa possibilidade de dizer, tá pesado para mim, tá pesado para a vovó, tá pesado para você também. Vem cá, hoje é teu dia de chorar. Né? Porque nós somos seres humanos e é isso que vai nos dar uma sustentação emocional. Né? Então, às vezes vai ficar a louça para o próximo. Exato. Às vezes vai ter que negociar com o chefe e falar, olha, eu falei que eu ia entregar hoje, mas eu não vou conseguir porque eu estou com um imprevisto aqui. Né? E ter essa satisfação, né? Satisfação envolve quando você conseguiu. Pode falar. Exato. Então, a minha realidade, meu contexto de vida, os meus filhos são adultos, né? Eu tenho o Gustavo, que é casado, de 39 anos, e a Marcela, que é solteira, de 32, que mora comigo ainda. Mas divido o cuidado de uma tia de 87 com a minha irmã. Então, poder atender diferentes demandas, e a minha tia tem, apesar de 87, ela tem uma condição de se perceber, assim, não sei o quanto que ela entende o momento da epidemia ou da pandemia. Então, de certa forma, ela vive bem, porque ela está numa forma num distanciamento da realidade, às vezes, que lhe dá uma certa proteção, lhe dá uma certa tranquilidade. E eu gosto quando você diz o seguinte, a possibilidade de nós sermos simplesmente humanas, cheia assim, sabe, de coisas que não conseguimos fazer sem querer parecer que fazemos o melhor possível, poder ser nós mesmas dentro da nossa casa. Eu acho que essa quarentena também permite isso, né, que tanto tempo juntos num mesmo espaço tem feito com que as pessoas precisem melhorar os seus relacionamentos, caso eles não sejam tão bons. Porque não é a epidemia, a meu ver, que tem mostrado isso. São relacionamentos que vêm sendo complicados
e que nesse momento eles emergem, eles têm aparecido com dificuldade. Então, ao contrário, pessoas que têm um relacionamento já mais melhor estabelecido, com mais as tarefas mais divididas dentro de casa, né? Então, eu aprendi uma vez que me fizeram uma pergunta quando a minha filha era adolescente, como que eu falaria para ela colocar o lixo lá fora? E eu disse assim, Marcela, você pode colocar o lixo lá fora para a mãe? E a pessoa que estava fazendo a mediação da reunião disse, não, isso não é uma resposta de uma postura compartilhada. A pergunta que você deveria ter feito para sua filha é, Marcela, você pode colocar o lixo lá fora para nós? Então, de mim para nós, uma única palavrinha fez uma mudança dentro de mim muito importante, para eu começar a perceber que as tarefas de dentro de casa, quanto mais compartilhadas elas são, o benefício é para todo mundo ao mesmo tempo, né? Se você está trabalhando em casa e precisa dividir o seu tempo e ter tempo para a família, e ter tempo para os filhos, para o marido, etc., se as tarefas básicas de casa forem compartilhadas, não for de responsabilidade só de uma pessoa, vai ficar mais gostoso. Esse tempo vai ser o tempo de qualidade juntos, vai ser mais melhor usufruído. Eu acho que esse tempo de qualidade é que precisamos valorizar. Né? Então, vivem... Diga. E Pode aí, dizer. já aproveitando, né, que a sobrecarga, portanto, ela não é só da rotina. Essa é uma da sobrecarga. Mas a gente, e principalmente nós mulheres, a gente fica bastante atenta com essa questão emocional do que está acontecendo em volta da gente, nas nossas relações. E, de fato, é um ponto que precisa ter muita atenção. E aí alguém sinaliza, né, que não gosta de quando referem a mulher como multitarefa. Todos nós estamos nesse momento precisando ser multitarefa, não é só a mulher, né? É o homem, é a criança, é quem está por perto, é até o idoso que antes ficava o tempo todo, talvez ele tenha e possa fazer algumas coisas dentro do limite deles, que também faz ele como participante desse coletivo nesse momento, dessas pessoas que estão compartilhando o mesmo ambiente. E isso é fundamental. Né? Na nossa casa, as crianças têm feito algumas atividades e é momento, inclusive, delas perceberem que vão colocar o lixo para fora, como você falava, Carol, não para ajudar a mamãe, porque não é responsabilidade minha, é uma A produção responsabilidade do lixo é tua, né? compartilhada de manutenção da vida de todos que estão ali compartilhando a vida, né? A mesma coisa com os homens, que têm, sim, não ajudado, mas compartilhado. Ajudado a mulher, não, porque não é tarefa da mulher, mas é uma responsabilidade compartilhada, né? De É um acompanhar as benefício coletivo, né? crianças. E aí é importante ter esse diálogo com aqueles que estão junto e combinar essas coisas e falar, eu não dou conta de ser a professora, a pessoa que limpa a nossa casa, a pessoa que trabalha, a pessoa que cozinha. Nós precisamos compartilhar essas experiências. Só que essa é uma sobrecarga, que é a da rotina. Mas eu queria falar de outra sobrecarga, já entrando aí num tópico que você tocou, Carol, que é a sobrecarga emocional. Né? Você não Sim. é responsável pelas escolhas que as pessoas fazem na vida delas, seja um filho, um esposo, um pai, uma mãe. Nós não conseguimos salvar as pessoas delas mesmas e não conseguimos ter Isso. controle sobre o que elas fazem. E é muito comum que a Exato. mulher tente, né, proteger Isso. o pai, a mãe, o sogro, o marido, os filhos, né? A gente tem um limite também nisso. Né? Inclusive para as crianças. O meu filho fica o dia inteiro, entra no computador que é para assistir uma aula e daqui a pouco eu vejo que ele está jogando. Ele precisa também assumir as consequências da escolha que ele faz. Ele vai perder Isso. a aula, como é que isso vai repercutir na continuidade dele na escola ou com os amigos, enfim, que desdobramento isso tem? Não é da mãe, isso é da criança. Então deixa, Exato. né? Ou senta na mesa, vamos que daqui a pouco vai começar a sua aula online, você não está pronto e você tem que comer. Deixa ficar sem comer.
né? Para experimentar responsabilidade. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa noção de limite, de liberdade, Exato. né? E a E gente de não tem que responsabilidade. responder pela responsabilidade e a escolha que é do outro, né? Dentro do limite do nosso papel. É claro que se a criança está em perigo, se o idoso, a gente tem que ser mais firme nisso. Mas eu acho que isso traz uma leveza, de maneira Isso. que a gente saia do lugar daquela que controla o tempo todo e que acha que vai Isso. suprir o vazio, ou a preocupação, ou a dificuldade do outro. A gente pode, no máximo, estar junto com o outro na dificuldade, no caminho dele, que ele escolher, Isso. na trajetória dele, mas não dá para viver e escolher pelo outro, né? Pode falar, Carol. Então, na verdade, essa questão de escolha é muito séria, porque existe uma ilusão de que eu consigo definir o que o outro está sentindo. Ou eu quero descobrir o tempo todo o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Eu quero muitas vezes controlá-lo. Eu imagino que eu posso, inclusive, modificá-lo. Não apenas controlá-lo, mas que eu posso modificar o que ele está sentindo, eu posso mudar a pessoa. Quer dizer, conseguir olhar para a pessoa do jeito que ela é, e não exatamente como eu gostaria que ela fosse, diminui a minha sobrecarga emocional, porque eu aprendo a lidar com o outro a partir daquilo que ele consegue me oferecer, e não exatamente daquilo que eu gostaria que ele me oferecesse. E eu percebo que nessa quarentena tem muitas pessoas, em especial as mulheres, com dificuldade de expressar o que estão sentindo. E acabam absorvendo, acabam assimilando um fardo maior do que na verdade deveria ser, uma responsabilidade maior do que deveria ser a sua parte. Até mesmo para aquelas que moram sozinhas, porque, por exemplo, eu tenho algumas conhecidas que moram sozinhas. É um contexto de vida. E nesses casos, a pessoa se sente mal porque mora sozinha e porque não está numa condição de ter que dividir, quer dizer, sente culpa o tempo todo, fica buscando uma culpa. Eu brinco que ela diz que a culpa é dela, ela põe em quem ela quer. Então, ela fica o tempo inteiro buscando alguma resposta, mas pelo viés da culpa, para tentar justificar a dificuldade de expressar o que está sentindo. E aí, ou ela sente culpa, ou sente raiva, ou sente medo, ou sente pena, são os 4 sentimentos muito frequentes que eu percebo nas pessoas e que têm as feito sofrer. Porque nessa tentativa de querer modificar o outro, de querer sentir o que o outro sente, de querer, sabe, pensar o que o outro pensa, deixa de viver sua própria história. Então, as pessoas que vivem sozinhas muitas vezes se sentem mal por não estarem tendo que dividir coisas que os outros que estão na outra situação de vida precisam fazê-lo, sabe? Então, eu gosto muito de pensar no que significa essas escolhas, a responsabilidade pelas escolhas. Uma vez eu queria estudar um assunto e não encontrei na época algum professor que pudesse me orientar e acabei desistindo da ideia. Mas era algo relacionado à teoria da escolha. E essa teoria da escolha sempre me fez pensar a respeito disso, né? O significado de até onde vai, até onde eu consigo efetivamente escolher as coisas e a partir de quando eu já não tenho mais esse domínio. Mas é uma responsabilidade muito grande poder assumir pelas escolhas que faz. Por quê? Porque fica uma forma mais honesta de lidar comigo mesmo, quando eu assumo que eu não quero fazer as coisas, quando eu assumo que que eu quero fazer as coisas, quando eu assumo que eu quero deixar a casa do jeito que está para investir na relação, quer dizer, quase que tudo que me acontece tem a ver com escolha. Não sei até quando eu tenho esse domínio, mas na minha maneira de ver, a maioria das coisas que eu faço tem a ver com as escolhas que eu também faço, né? As consequências que eu colho tem a ver com as escolhas que eu faço. Não sei. E tem relação com Isso os é uma... limites que a gente falava, né? E nós temos um comentário aqui que é preciso identificar também relações tóxicas e se proteger delas. De fato, nesse período de hiperconvivência, né? Que é o termo que se tem usado para esse estar em constante relacionamento dentro da família, podem acontecer, sim, conflitos mais intensos. E, inclusive, com esse comentário, me lembro de um indicador que tem sido alertado, inclusive, nas grandes mídias em relação ao aumento da violência dentro dos contextos familiares. E essa é uma situação que, de fato, é muito limítrofe, é uma situação
que requer bastante atenção e que é um contexto no qual a gente precisa ter um posicionamento, né? Então, nós temos hoje vários canais de acolhimento desse tipo de contexto. Se você conhece alguém ou quer conhecer mais como que é o acolhimento para pessoas que vivenciam algum tipo de violência dentro da família, nós temos no nosso canal, no nosso site, um folder da rede de acolhimento que tem também indicações tanto de acolhimento emocional, mas também de orientações para situações de violência, né? Que é importante que isso seja posicionado e que seja enfrentado, né? Tanto situações mais extremas, mas também do cotidiano, porque são extremos que a gente precisa cuidar nesse tempo, né? Você ia falar, Carol? Eu ia falar ainda em relação aos limites, que me parece que é uma coisa muito forte que poderia ajudar, é que existem tipos diferentes de limites, né? Por exemplo, quando eu digo sim para aquilo que não é bom, é um tipo de limite. Mas eu posso dizer não para aquilo que é bom. Eu posso dizer sim para aquilo que não é bom, mas eu posso dizer não para aquilo que é bom, né? E eu posso também tentar controlar o outro, não dando a oportunidade do outro se expressar. Eu intimido, eu tenho uma postura mais agressiva ou manipuladora. E eu ainda posso não dar ouvido, quer dizer, eu sou uma pessoa totalmente indiferente ao outro. Então, são limites diferentes que todos eles acontecem, que numa relação familiar, e que às vezes impedem com que esse relacionamento seja saudável. Então, falando em relações tóxicas, por exemplo, muitas mulheres, elas percebem algumas coisas que acontecem, mas a dificuldade, às vezes, de levar em frente isso que ela está vivenciando, porque é difícil mesmo, né? Então, recentemente, quando foi constituído aqui em Curitiba a Casa da Mulher Brasileira, e uma coisa maravilhosa, um espaço, né, de acolhimento de situações envolvendo violência, muitas mulheres que estavam envolvidas nessa situação, existindo uma enorme dificuldade de conseguir chegar até por várias questões, não é o caso dessa live, mas esse período de quarentena, onde as pessoas estão hiperexpostas, a convivência não é a mais agradável, violências de várias naturezas podem acontecer, e muitas delas a partir da violação desses limites, né? Tudo começa com isso, a meu ver. A dificuldade de perceber que eu tenho um espaço e que eu posso ir até um tanto. Porque eu entendo que eu sou responsável por mim e com você para que a relação fique boa. Eu não sou responsável diretamente por você. Eu sou responsável por mim com você. E essa preposição parece simples, mas na prática não é tão simples assim, entender isso. E fazer com que cada mulher perceba isso, ela ser responsável por ela. Tem mulheres que ainda não conseguiram definir claramente as suas próprias questões, né? O lugar que ocupa dentro dessa família, às vezes não está muito claro. Por exemplo, para lidar com esse período de quarentena, né? Carol, De sobrecarga emocional. Oi? antes de você entrar no exemplo, eu queria só destacar que, independente de qual é a vivência que as mulheres que estão nos ouvindo, ou que mulheres que você conheça, né, que estejam vivendo, o importante é que a gente possa estar juntos pensando nisso e enfrentando cada um a sua realidade, mas nessa possibilidade de diálogo. Então, seja uma situação extrema mesmo de violência, ou uma situação de um desconforto, ou ainda de, ai, tô bagunçada na minha rotina, se permita estar com outros, ou com outras mulheres, ou com pessoas que são próximas, converse com alguém sobre isso, não fique sozinho ou sozinha diante dessas realidades, né? E principalmente nesse contexto de pandemia, vamos nos aproximar. Quem você pode, em quais os lugares você pode ter essa possibilidade de diálogo? Nós preparamos um folder com várias possibilidades para vocês e também vários espaços como esse do projeto Convida, né, e do projeto Você Importa. E logo depois nós vamos ter também uma roda de conversa para poder trocar
para poder ter uma fala compartilhada. Então, quem quiser, acompanha a gente nessa roda de conversa na sequência. E a Carol ia dar um exemplo, né, Carol? Eu ia dar um exemplo, eu ia dizer que muitas vezes a negação, quando eu nego, quando eu não consigo admitir que eu estou sobrecarregada, quando eu quero parecer que eu estou bem, quando eu quero, por uma série de razões, demonstrar que eu sou forte, quando eu quero passar por cima dos meus limites, ferindo inclusive a minha autoestima, né? Quando eu mesma não consigo me colocar na minha história e eu fico vivendo a história dos outros, muito provavelmente a situação cresce em importância, em gravidade. Por quê? Porque eu não consigo dar um passo em direção a essa aceitação. Então, eu me aceitar da forma que eu sou, eu me conhecer, quer dizer, quanto mais eu olho para mim, e eu me conheço, eu estabeleço o que é prioridade para mim, mais eu vou em direção a viver uma vida de uma forma mais leve. É claro que num momento onde de uma hora para outra eu tenho que mudar a minha rotina e criar uma outra rotina com todas as pessoas dentro de casa, isso às vezes não é tão fácil de pôr em prática. Mas é um caminho, né? Porque hoje nós temos que pensar em possibilidades, em estratégias para lidar com essa sobrecarga emocional, né? E eu penso que dentro de todas as coisas já que foram ditas, talvez seja importante abordar uma que pode ajudar no enfrentamento dessa sobrecarga, que é o estabelecimento de a vivência de uma espiritualidade da maneira que a pessoa acredita, né? E a vivência de uma espiritualidade de uma forma prática, que exige uma certa disciplina, eu diria. Porque, por exemplo, quando você conheceu o teu marido, né? Você queria estar sempre com ele, você para conquistá-lo e para, enfim, para conhecê-lo um pouco melhor. E hoje vocês, só com o olhar, provavelmente você já sabe quando você pisou na bola, quando você gastou muito, né? Isso não foi no primeiro contato. Na relação, no desenvolvimento da espiritualidade, a meu ver, precisa acontecer alguma coisa. Quer dizer, eu só vou ter intimidade, digamos, no meu caso, com Deus ou com quem você acredita, um poder superior, enfim, como fica bom para você, a partir do momento que eu estabeleço uma rotina, de convívio, sabe, para que eu possa identificar e possa estabelecer na minha relação de espiritualidade e entender as respostas que eu obtenho. Porque nesse momento de pandemia, eu creio também que é uma oportunidade para nós revermos uma série de questões e buscarmos respostas dentro e fora de nós para passar por isso, né? Quer dizer, o que vai ficar? A exemplo da AIDS, que eu comecei falando sobre isso, teve muito aprendizado, teve muita coisa em termos de crescimento como pessoas, incrivelmente forte dentro de mim, por exemplo, né? Então, nessa epidemia, eu acredito que a dimensão da espiritualidade também pode ser um potente ajudador nesse enfrentamento, sabe, da sobrecarga emocional, porque as pessoas que desfrutam de uma serenidade, e não é porque existe a ausência de problemas na vida dela, mas é porque ela encontrou uma forma de vivenciar suas dificuldades pelo viés dessa comunhão, digamos assim. Então, encontrar uma forma de expressar suas questões de ordem mais espiritual pode também ser um alicerce muito bom para esses momentos em que a sobrecarga vem e que o momento de comunhão consigo mesmo pode ser muito tranquilizador. Não sei como você vê isso, Lívia. Carol, você ter sinalizado isso, porque era bem o que eu gostaria ainda de falar. Nós temos mais 10 minutos só de conversa aqui, é muito rápido. Opa. Vamos todos para a roda para continuar de uma outra maneira, uma troca, né? Mas eu queria ainda destacar nisso que você está trazendo. Mulher, você é preciosa. Aonde você se renova para poder estar na relação com o outro? Nós temos uma possibilidade de alcançar coração de filhos, de cuidar de pai e mãe, que talvez seja muito nosso, mas o que você vai oferecer, né?
é aquilo que você também tem. Da onde você está recebendo esses afetos? E, sem dúvida, a espiritualidade é um lugar de renovação. Então, se isso tem sentido na tua existência, invista nisso. É tempo, de fato, de todas as coisas estão sendo testadas, os nossos líderes, as nossas relações e também a nossa espiritualidade. O quanto é, de fato, apenas um ritual ou te atribui um sentido. E se isso atribui sentido a você, esse é o momento de aprofundar também nessa dimensão, como um lugar de proteção. E há estudos sinalizando, inclusive, o quanto as práticas espirituais, independente da perspectiva, ela traz um efeito muito benéfico à saúde mental, ela traz um significado e um sentido no meio do sofrimento. Então, é muito, muito relevante a gente investir nisso. Muito legal você ter comentado essa alternativa. E eu queria destacar uma outra que dialoga com algo que você já tinha falado, que é o tempo de qualidade em família, e não só em família. Quais relações são realmente importantes para você? Essas relações não podem ser consumidas na pandemia. Elas precisam ser fortalecidas. Deixa o tapete sujo, mas vai para o tapete com seus filhos. Vai rolar com eles. Deixa o vidro sujo, mas não deixe de ter uma conversa do lado do vidro sujo em profundidade com alguém que você ama. Nem que seja por WhatsApp ou por vídeo, né? Porque isso vai ficar. Né? Talvez o vidro sujo fique, mas também a relação precisa ficar. E isso que nos mantém a identidade, essa condição de sobrevivência afetiva, emocional e com sentido. Como é que os nossos filhos vão falar desse período? Pode ter sido a melhor época da vida deles, porque o pai e a mãe estavam lá, ou a pior, né? Ou porque a mãe estava lá, ou porque conviveu com a avó, ou pode ser a pior época da vida dele. Eu me lembrei importa. Pode falar. Eu me lembrei de uma coisinha que eu li que dizia o seguinte, que quando eu convivo com uma pessoa muito bonita, assim, a beleza dela exatamente exterior não muda a minha. Quando eu convivo com alguém que tem muito dinheiro, por exemplo, o dinheiro dele também não muda a minha história. Mas quando eu convivo com alguém que tem esse tipo de valor, de interesse, de sentimento, que tem uma conversa que agrega, que passa valores, que me inspira, que me encoraja, que me põe para frente, que me põe para cima, a minha vida é transformada. Então, esse momento eu posso fazer grandes escolhas, né? E as escolhas pelo afeto ou pelo fortalecimento das relações comigo, com o outro da minha casa, com os meus amigos, com a minha família e com Deus, parece que aí o casamento dá bem certinho, né? Esse tripé de fortalecimentos, essa busca de encontrar sentido naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, sabe? E eu gosto quando você diz, ame-se mais, mulheres, porque vocês são preciosas, assim como os homens também são muito preciosos, não é uma coisa separatista. Ame-se, é que nesse momento o destaque está sendo maior para as mulheres. Mas ame-se a si mesmo e respeite o outro do jeito que ele é, né? Aprender a conviver é um exercício diário e para sempre. Porque por mais que nós ontem tenhamos feito a coisa boa, tenha sido bem gostoso, hoje já é um outro dia e amanhã vai ser outro e eu não sei o que vai acontecer. Então, eu preciso ter uma disponibilidade interna, diária, de ser uma pessoa, assim, sabe, de querer aprender. Eu não preciso querer ser perfeita, eu só que preciso querer viver com as pessoas que me cercam. Isso que eu imagino, né? Muito E aprender gostoso. com esse tempo, né? Que é um tempo difícil, mas único, de algumas reflexões profundas, de alguns reposicionamentos, às vezes um pouco forçado, um pouco empurrado, mas é tempo, mulher, de rever, e você, né, que não é mulher, que está nos acompanhando também, de rever as nossas relações com a gente mesmo, com o outro, com as nossas referências dessa terra, de outra dimensão também, que nos identificam, para que de fato aquilo que importa seja atendido, para de fato aquilo que importa e permanece, possa permanecer na nossa existência, apesar das dificuldades. Essa é uma dificuldade que nós estamos vivendo coletivamente, mas cada um de nós passou por outras
dificuldades na vida e a gente precisa lembrar o que mais tem nesse nosso barquinho que nos ajuda a enfrentar. É a espiritualidade, são relações de relevância, é o exercício físico, é tantas outras recomendações, o dormir bem, né? Que nos ajuda a sobreviver. Então, cuide-se, mime-se mais, né? Mime mais você, porque é um tempo que a gente precisa, isso não é egoísmo, isso é diferente de egoísmo, de solidão, que nos empurra a vivermos sozinho tudo isso, mas é um movimento de quando eu olho para mim e acolho as minhas emoções, mesmo que elas não sejam as que eu queria estar tendo agora, mas eu não rejeito aquilo que eu sou e a profundidade do que eu estou vivendo, eu também posso encontrar o outro, na alegria dele ou na tristeza dele, o que está dentro de casa comigo, ou aquele que eu preciso manter uma relação apenas à distância, mas ainda assim significativa e em profundidade. E eu acho, eu tenho uma prática, nós temos 5 minutos para fechar, mas a gente tem uma prática aqui em casa que está sendo bem importante agora na quarentena, a gente já tinha antes, que se chama tempo especial, eu faço isso com os meus filhos desde pequeno, que é tirar tempo exclusivo para cada um deles. Agora na quarentena eu não tenho conseguido fazer com tanta frequência como eu fazia antes, mas é muito importante, agora a gente tem feito um pouco mais em famílias, é muito importante tirar tempo específico com as pessoas. Às vezes eu fico 20 minutos com um deles, falo, agora vamos fazer um tempo especial, nós dois, Davi. O que você quer fazer, qual é a brincadeira, qual é a atividade que você quer fazer com a mamãe, e a gente fica só nós dois, né? Eu faço isso também com meu esposo, e esse é um desafio ainda maior na quarentena, um tempo que seja só de nós dois, porque a relação precisa ser renovada. A gente precisa casar de novo ou acordar de novo essa relação afetiva para que ela possa seguir da mesma maneira com filhos, com amigos, com pessoas que são de relevância, com pai, mãe, né? Ou pessoas que de fato são significativas. Vamos centrar naquilo que importa. É muita sobrecarga. Escolha. Prioriza. O que de fato importa? É mais importante essa louça agora, ou você estar junto com o seu filho, ou você está precisando parar tudo e descansar e desconectar e desligar. E aí se permitam também desligar. Desligar do celular, desligar da televisão, desligar das notícias e fazer um tempo especial com você. Seja para uma prática espiritual, uma prática esportiva, uma música, ou simplesmente um tempo do nada. Né? Que também pode ser muito sem culpa, significativa. Oi? Vírgula, sem culpa, desde que seja tudo sem culpa. Sem culpa. Sem culpa, esse é um detalhe importante, porque as mulheres são especialistas, às vezes, em se sentir culpadas por não fazer nada, ou culpadas porque não foi como ela queria, quer dizer, esse excesso de cobrança, né? E eu creio que dá para ser mais leve, né? Vista uma roupa leve, porque a vida é muito breve. Então, vista uma roupa leve e vai, caminha. E aí, Carol, já vou deixar um convite para amanhã também. Amanhã nós temos uma live com a professora Ana Vieser, da UFPR, minha colega no Departamento de Psicologia, e o tema é culpa. Meu Deus! De mãe, culpa de mãe. Vamos falar bastante da relação com os filhos. Nós temos 2 minutos para encerrar essa live. Eu quero de novo convidar todos vocês que tiverem interesse. A palavra agora vai estar com os participantes. Eu e a Carol vamos estar com vocês. Quem quiser continuar essa possibilidade de troca, venham, tragam suas histórias. E o link está na nossa... como é que fala? Está no perfil do Instagram do Convida. Você entrando ali na bio, você encontra a descrição do link para a nossa roda de conversa. E também está no nosso site, caso prefira entrar lá. Mas está aí facinho. Carol, muito obrigada por ter participado. Obrigada a você pela oportunidade. Isso, e então o link está na bio. Obrigada, Raquel, por estar ajudando aí. E eu agradeço também a Isabela Pelanda, que faz parte da equipe do Convida e desse projeto Você Importa. Ela aí nos ajudou nessa live, trazendo várias informações. E agradecendo ela, eu quero agradecer essa equipe linda deste projeto, que muito tem dado significado ao nosso caminhar junto, que topam as nossas ideias. Muito obrigada, Carol, especialmente por você estar aqui com a gente. Obrigada a você pela oportunidade.
Muito Muito obrigada obrigada. pela oportunidade, pelo privilégio de dividir as coisas que pensamos, sem respostas certas, simplesmente ideias, né, para que depois possamos, assim, tentar viver mais e melhor. Só isso, com Mulher, você é simplicidade. preciosa. Mulheres, vocês são preciosas. Valorizem as mulheres que estão à sua volta. Volte e agradeça a cada uma delas nessa semana. Muito obrigada por estarem conosco e nos sigam. Daqui a pouco as coisas estão sendo testadas, os nossos líderes, as nossas relações e também a nossa espiritualidade. O quanto é de fato apenas um ritual ou te atribui um sentido. E se isso atribui sentido a você, esse é um momento de aprofundar também nessa dimensão, como um lugar de proteção. E há estudos sinalizando, inclusive, o quanto as práticas espirituais, independente da perspectiva, ela traz um efeito muito benéfico à saúde mental, ela traz um significado e um sentido no meio do sofrimento. Então, é muito, muito relevante a gente investir nisso. Muito legal você ter comentado essa alternativa. E eu queria destacar uma outra que dialoga com algo que você já tinha falado, que é o tempo de qualidade em família, e não só em família. Quais relações são realmente importantes para você? Essas relações não podem ser consumidas na pandemia. Elas precisam ser Exato. fortalecidas. Deixa o tapete sujo, mas vai para o tapete com seus filhos. Vai rolar com eles. Deixa o vidro sujo, mas não deixe de ter uma conversa do lado do vidro sujo em profundidade com alguém que você ama. Nem que seja por WhatsApp ou por vídeo, né? Porque isso é que Exato. vai ficar. Né? Talvez o vidro sujo fique, mas também a relação precisa ficar. E isso é que Eu nos escutei. mantém a identidade, essa condição de sobrevivência afetiva, emocional e com sentido. Como é que os nossos filhos vão falar desse período? Pode ter sido a melhor época da vida deles, porque o pai e a mãe estavam lá, ou a pior, né? Ou porque a mãe Exato. estava lá, ou porque conviveu com a avó, ou pode ser a pior época da vida dele. O que Eu de me fato lembrei. importa? Pode Eu falar. me lembrei de uma coisinha que eu li que dizia o seguinte, que quando eu convivo com uma pessoa muito bonita, assim, a beleza dela exatamente exterior não muda a minha. Quando eu convivo com alguém que tem muito dinheiro, por exemplo, o dinheiro dele também não muda a minha história. Mas quando eu convido com alguém que tem esse tipo de valor, de interesse, de sentimento, que tem uma conversa que agrega, que passa valores, que me inspira, que me encoraja, que me põe para frente, que me põe para cima, a minha vida é transformada. Então, esse momento eu posso fazer grandes escolhas, né? E as escolhas pelo afeto ou pelo fortalecimento das relações comigo, com o outro da minha casa, com os meus amigos, com a minha família e com Deus, parece que aí o casamento dá bem certinho, né? Esse tripé de fortalecimentos, essa busca de encontrar sentido naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, sabe? E eu gosto quando você diz: ame-se mais, mulheres, porque vocês são preciosas, assim como os homens também são muito preciosos, não é uma coisa separatista. Ame-se, é que nesse momento o destaque está sendo maior para as mulheres. Mas ame-se a si mesmo e respeite o outro do jeito que ele é, né? Aprender a conviver é um exercício diário e para sempre. Porque por mais que nós ontem tenhamos feito a coisa boa, tenha sido bem gostoso, hoje já é um outro dia e amanhã vai ser outro e eu não sei o que vai acontecer. Então, eu preciso ter uma disponibilidade interna, diária, de ser uma pessoa, assim, sabe, de querer aprender. Eu não preciso querer ser perfeita, eu só que preciso querer viver com as pessoas que me cercam. Isso que eu imagino, né? E Muito aprender com gostoso. esse tempo, né? Que é um tempo difícil, mas único, de algumas reflexões profundas, de alguns reposicionamentos, às vezes um pouco forçado, um pouco empurrado, mas é tempo, mulher, de rever, e você, né, que não é mulher que está nos acompanhando, também de rever as nossas relações com a gente mesmo, com o outro, com as nossas referências dessa terra, de outra dimensão também, que nos identificam, para que de fato aquilo que importa seja atendido, para de fato aquilo que importa e permanece, possa permanecer na nossa existência, Isso. apesar das dificuldades. Essa é uma dificuldade que nós Uhum. estamos vivendo coletivamente, mas cada um de nós Exato. passou por outras
dificuldades na vida e a gente precisa lembrar o que mais tem nesse nosso barquinho que nos ajuda a enfrentar. É a espiritualidade, são relações de relevância, é o exercício físico, é tantas outras recomendações, o dormir bem, né? Que nos ajuda a sobreviver. Então, cuide-se, mime-se mais, né? Mime mais você, porque é um tempo que a gente precisa, isso não é egoísmo, isso é diferente de egoísmo, de solidão, que nos empurra a vivermos sozinho tudo isso, mas é um movimento de quando eu olho para mim e acolho as minhas emoções, mesmo que elas não sejam as que eu queria estar tendo agora, mas eu não rejeito aquilo que eu sou e a profundidade do que eu estou vivendo, eu também posso encontrar o outro, na alegria dele ou na tristeza dele, o que está dentro de casa comigo, ou aquele que eu preciso manter uma relação apenas à distância, mas ainda assim significativa e em profundidade. E eu acho, eu tenho uma prática, nós temos 5 minutos para fechar, mas a gente tem uma prática aqui em casa que está sendo bem importante agora na quarentena, a gente já tinha antes, que se chama tempo especial, eu faço isso com os meus filhos desde pequeno, que é tirar tempo exclusivo para cada um deles. Agora na quarentena eu não tenho conseguido fazer com tanta frequência como eu fazia antes, mas é muito importante, agora a gente tem feito um pouco mais em famílias, é muito importante tirar tempo específico com as pessoas. Às vezes eu fico 20 minutos com um deles, falo, agora vamos fazer um tempo especial, nós dois, Davi. O que você quer fazer, qual é a brincadeira, qual é a atividade que você quer fazer com a mamãe, e a gente fica só nós dois, né? Eu faço isso também com meu esposo, e esse é um desafio ainda maior na quarentena, um tempo que seja só de nós dois, porque a relação precisa ser renovada. A gente precisa casar de novo ou acordar de novo essa relação afetiva para que ela possa seguir da mesma maneira com filhos, com amigos, com pessoas que são de relevância, com pai, mãe, né? Ou pessoas que de fato são significativas. Vamos centrar naquilo que importa. É muita sobriedade. Escolha. Prioriza. O que de fato importa? É mais importante essa louça agora, ou você estar junto com o seu filho, ou você está precisando parar tudo e descansar e desconectar e desligar. E aí se permitam também desligar. Desligar do celular, desligar da televisão, desligar das notícias e fazer um tempo especial com você. Seja por uma prática espiritual, uma prática esportiva, uma música ou simplesmente um tempo do nada. Né? Que também pode ser muito sem culpa, significativa. Oi? Vírgula, sem culpa, desde que seja tudo sem culpa. Sem culpa. Sem culpa, esse é um detalhe importante, porque as mulheres são especialistas, às vezes, em se sentir culpadas por não fazer nada, ou culpadas porque não foi como ela queria, quer dizer, esse excesso de cobrança, né? E eu creio que dá para ser mais leve, né? Vista uma roupa leve, seja porque a vida é muito breve. Então, vista uma roupa leve e vai, caminha. E aí, Carol, já vou deixar um convite para amanhã também. Amanhã nós temos uma live com a professora Ana Vieser, da UFPR, minha colega no Departamento de Psicologia, e o tema é culpa. Meu Culpa Deus. de mãe, culpa de mãe. Vamos falar bastante da relação com os filhos. Nós temos 2 minutos para encerrar essa live. Eu quero de novo convidar todos vocês que tiverem interesse. A palavra agora vai estar com os participantes. Eu e a Carol vamos estar com vocês. Quem quiser continuar essa possibilidade de troca, venham, tragam suas histórias. E o link está na nossa... como é que fala? Está no perfil do Instagram do Convida. Você entrando ali na bio, você encontra a descrição do link para a nossa roda de conversa. E também está no nosso site, caso prefira entrar lá. Mas está aí facinho. Carol, muito obrigada por ter participado. Obrigada a você pela oportunidade. Isso, e então o link está na bio. Obrigada, Raquel, por estar ajudando aí. E eu agradeço também a Isabela Pelanda, que faz parte da equipe do Convida e desse projeto Você Importa. Ela aí nos ajudou nessa live, trazendo várias informações. E agradecendo ela, eu quero agradecer essa equipe linda deste projeto, que muito tem dado significado ao nosso caminhar junto, que topam as nossas ideias. Muito obrigada, Carol, especialmente por você estar aqui com a gente. Obrigada a você pela oportunidade.
Muito Muito obrigada obrigada. pela oportunidade, pelo privilégio de dividir as coisas que pensamos, sem respostas certas, simplesmente ideias, né, para que depois possamos, assim, tentar viver mais e melhor. Só isso, com Mulher, você é simplicidade. preciosa. Mulheres, vocês são preciosas. Valorizem as mulheres que estão à sua volta. Volte e agradeça a cada uma delas nessa semana. Muito obrigada por estarem conosco e nos sigam. Daqui a